Boa noite. A Câmara de Vereadores de São Borja, em conformidade com o artigo 80 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e com a Lei Municipal número 4.777 de 2013, realiza neste momento a sessão solene em homenagem ao ex-presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, em alusão aos 72 anos de seu falecimento, transcorridos nesse dia 24 de agosto. São Borja, terra natal de Getúlio Vargas, presta nesta noite uma homenagem à memória de uma das principais personalidades da história política brasileira. Militar, advogado e político, Getúlio Vargas presidiu o Brasil em 2 períodos, de 1930 a 1945 e de 1951 até sua morte em 1954. Nesta noite, a terra dos presidentes recorda seu filho ilustre e um dos episódios mais marcantes da história política do país, a sua morte. Para dar início a esta solenidade, convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor vereador Lindolfo Matheus Hart, presidente da Câmara de Vereadores de São Borja, que presidirá esta sessão. Excelentíssimo senhor Enedir Ramires, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Inovação de São Borja e representando o Poder Executivo. O excelentíssimo senhor Carlos Cardinal de Oliveira, orador desta sessão solene. Natural de Bossoroca, Carlos Cardinal de Oliveira é médico veterinário, professor e político. Foi deputado federal constituinte, exercendo 3 mandatos, além de ter ocupado o cargo de secretário estadual de Agricultura e presidido o IRGA e a FEPAGRO. Também foi prefeito e vice-prefeito de Garruchos, é cidadão honorário de São Borja, título concedido pela Câmara de Vereadores, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o município. Registramos e agradecemos a presença dos vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa. O vereador Djalma Júnior, vereador Alube Dinotto, vereador Matheus Bronzoni, vereador Valério Caçafuz. Registramos também e agradecemos a presença das demais autoridades, representantes de instituições e convidados e comunidade presente nessa sessão solene. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Borja, vereador Lindolfo Hart, para proceder à abertura oficial dessa sessão. Meu cordial boa noite a todos, senhoras e senhores. Agradeço a presença, em especial ao seu Edson Jacques, que se faz presente nesta casa, e também ao professor Alvino, cumprimentando eles, cumprimento todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes nesta importante solenidade. E convido para que todos juntos passamos a acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Cruzeiro
nasce, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, Holanda, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos para fazer o uso da palavra e discorrer sobre o legado histórico do ex-presidente Getúlio Vargas, o orador dessa solenidade, o senhor Carlos Cardinal de Oliveira. Senhor presidente, senhor representante da administração municipal, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores. Há 46 anos atrás, eu estava em São Borja, participando exatamente de uma solenidade na praça. Naquele tempo, a estátua do Dr. Getúlio era no centro da praça, numa cerimônia comandada pelo Dr. Florencio Aquino Guimarães. Estávamos ali, eu, evidente que há 46 anos, bem mais jovem, entusiasmado porque não tinham conseguido apagar a imagem do presidente Vargas. Eu nasci numa família trabalhista e sempre, ao crescer e ao poder estudar, enfim, sempre mantive na memória a importância do trabalhismo e do seu fundador. Achava que aquilo tudo que acontecia, as disputas, as polêmicas, as revoluções, os golpes, tudo aquilo fazia parte de um grande cenário que iria se repetir. Pois eu, depois desse tempo, volto a São Borja para dizer exatamente isso. Eu vivi um período que antecedeu a queda da ditadura. Um período de muito movimento, as pessoas inconformadas, as pessoas achando que tinha que ter uma saída, que tinha que ter um caminho para o país, um momento de criatividade, mas de muita disputa, muita ideologia, muitas acusações, muitos ataques, exatamente como acontece hoje. Eu vou tentar ser breve,
porque tenho que falar do presidente Vargas, mas também tenho que dar o depoimento de alguém que vem acompanhando a política brasileira. Podem ter a certeza, nós estamos vivendo o fim de um ciclo, porque o modelo social e econômico imposto ao Brasil há muitos anos está no fim. Não tenham dúvidas disso. Porque os dirigentes, e aí não importa que partido, não importa que lado, que sigla, os dirigentes no atual modelo econômico perderam as condições de governar bem o Brasil. Porque o Brasil, e isso está escrito na Carta Testamento, o Brasil está sendo esvaziado por quem comanda a economia nacional a serviço daqueles que nos comandam do exterior. Disso não tenham dúvida. É só ler a Carta Testamento para constatar que essa é a grande realidade brasileira. Nós estamos fazendo discussões muito antigas, como se fossem discussões de hoje. Nós estamos, por exemplo, discutindo a escala 6x1. Essa discussão foi no início da República Velha, porque o doutor Getúlio definiu a jornada de trabalho no máximo de 8 horas por dia, com o descanso remunerado nos domingos, e tinha o sábado inglês, lembram? Aqui em São Borja, as empresas, as firmas, trabalhavam até sábado ao meio-dia, mas então não é a escala 6x1. Isto está absolutamente superado em todo o mundo. E nós ficamos horas, eu vejo isso lá na Câmara, no Senado, nos grandes políticos nacionais fazendo uma discussão que não tem mais sentido. Quando o doutor Brizola falava das perdas internacionais, e eu falo do doutor Brizola porque muitas e muitas vezes, inclusive aqui nesta Câmara, o doutor Brizola falava das perdas internacionais. E eu vos confesso, de vez em quando, eu, que era fã incondicional do doutor Brizola, ficava me perguntando, mas será que ele vai falar de novo das perdas internacionais? São as veias abertas, como disse aquele escritor uruguaio Galeano da América Latina. E às vezes a gente vai longe, presidente, para dizer, mas como é que é perda internacional? Perda internacional, por exemplo, é ali em Garruchos, onde tive o privilégio de ser vice-prefeito e prefeito, ter as conversoras, uma empresa gigantesca, que não deixa nada para Garruchos. Nenhum centavo a empresa das conversoras deixam para Garruchos. Se por um ano pagassem alguma coisa, o asfalto já teria sido construído há muitos anos. Isso é perda internacional. E por que não corrigem? Por que não arrumam isso? Porque os que comandam o país, que são ligados ao sistema financeiro, fazem o que estão fazendo nesta eleição agora. Me permitam dizer, presidente, a eleição mais cara deste país. E pelo que estou vendo, o dinheiro, outra vez, vai comandar a eleição. Infelizmente é assim. Porque depois que inventaram o fundo partidário, não chegou, inventaram o fundo eleitoral, não chegou. Diziam que os empresários não podiam contribuir, portanto tinha que ter um fundo do Tesouro Nacional para financiar as eleições. E aí aprovaram o fundo sem a participação do dinheiro das grandes fortunas do país. Em pouco tempo já mudaram. Agora pode. Inclusive pode empresário dar para candidato e dar para partido político. Convenhamos, isto não existe em parte nenhuma do mundo chamado civilizado. Isto não pode continuar assim. Eu sei que a discussão é longa e complicada. Não é fácil. O doutor Getúlio levou a vida inteira, e isso vou repetir, está escrito na Carta Testamento, para conseguir alguns avanços. Por isso, eu aqui quero, também eu sempre cuidei muito desse lado, do lado afetivo, porque a política tem que ser enérgico também.
A política tem que ter posição. Eu falei dos 46 anos atrás, porque de lá para cá muita coisa mudou, mas o trabalhismo não. Pelo contrário, o trabalhismo, tirando as polarizações, é o único caminho que resta para o Brasil superar a sua crise. É aquilo que o Dr. Jango defendia nas reformas de base. Nós não precisamos e nem devemos terminar com o capitalismo. Agora, precisamos reformá-lo, como queria o Dr. Jango, como pregava o senador Alberto Pasqualini. O capitalismo não tem mais respostas para o povo brasileiro. Quando eu estava aqui em São Borja, há 46 anos, fui avisado ali na praça de que meu pai teve um problema sério na Argentina. Eu logo imaginei, a notícia é ruim. E, de fato, meu pai foi em Açara participar de uma festividade lá dos nossos amigos argentinos e morreu lá. E veio, e quando o corpo chegou em São Luís, eu já estava em São Luís, abrimos a mala, uma maletinha que meu pai carregava nas viagens, e tinha aquele lenço do Dr. Getúlio com a carta testamento. Aquilo me marcou profundamente. E eu, de lá para cá, venho acumulando e venho tentando fazer aquilo que o Dr. Colares sempre dizia, me convencer sobre o trabalhismo brasileiro. Eu tenho uma neta, vou encerrar, presidente, mas é bom a gente falar nas nossas famílias. E, aliás, eu tenho 3 netas, mas vou falar de uma, porque ela foi estudar em Portugal graças a um conceito que ela botou na cabeça, na Faculdade de Arquitetura da cidade do Porto. E pediram um trabalho. E ela lembrou das missões onde ela se criou, onde nasceu, cresceu. Aqui o barroco missioneiro foi muito forte. E graças a um arquiteto brasileiro que foi professor depois lá na cidade do Porto, Lúcio Costa, graças a esse arquiteto, ela fez um trabalho sobre o barroco e foi classificada e ganhou bolsa de estudo e está lá em Portugal, porque não é fácil ir para Portugal assim tão de repente. Então, graças às missões, graças a esse arquiteto que depois foi o engenheiro de Brasília, que ela está lá. E aí é que vem a questão do Dr. Getúlio. Foi o Dr. Getúlio que criou o patrimônio histórico. E foi ele, Getúlio Vargas, que disse ao Lúcio Costa, vá nas missões, fique lá, nós vamos lhe pagar bem, mas recupere tudo aquilo que tentaram destruir nas missões. Recupere o patrimônio missioneiro. Então a minha neta está lá, estudando arquitetura, mas aí vem um outro lado, que é o lado da juventude, da esperança. Ela namorou um norueguês, que já veio 2 vezes no Rio Grande do Sul. Ele não fala nada de português. Alguma palavrinha aqui e outra. Eles falam em inglês. A minha neta, porque teve condições de estudar várias línguas. Então, ela traduz as nossas conversas. E esse norueguês é alto, parecido com aqueles que nos tiraram da Copa do Mundo, remadores, né? Forte. É uma pessoa agradável. Tem 27 anos. E me contou que lá na Noruega, o voto é em lista partidária, na cidadezinha dele, faltou alguém que representasse os jovens, os estudantes na Câmara de Vereadores, e ele entrou na lista. E foi deputado, veja bem, do Partido Trabalhista da Noruega. Eu disse, mas não é possível. O Jaime Caetano Brown é que dizia, né, que a gente briga, se desentende, um sai para um lado, outro sai para outro, e de repente a gente se encontra porque o mundo é redondo. E o mundo é redondo mesmo. Então, eu digo isso porque aprendi lendo o Dr. Getúlio. Um dia, hoje, nós podemos ser divergentes politicamente, mas amanhã ou depois nós podemos nos encontrar. Mas, enfim, esse moço começou a falar e a me contar algumas coisas. Na Noruega descobriram petróleo 50, 60 anos atrás. Grandes jazidas de petróleo. Porque antes eles
praticamente pescavam, por isso os vikings, remadores com aqueles barcos, enfim, né? Quem não gosta de um bacalhau, né? Lá da Noruega, e que descobriram petróleo e lá constituíram uma estatal para criar o petróleo. E ele, olhando no computador e falando com a minha neta, e ela traduzindo, me disse, fizeram lá, porque lá é uma monarquia, eles têm um rei, eles adoram o rei. E adoram a rainha. É autoridade, né? É o que nós temos que recuperar, é o respeito pelas nossas autoridades. E aí ele disse que constituíram uma empresa estatal e construíram um fundo, que eles lá apelidaram de Fundo Soberano, que é administrada pelo governo da Noruega, que, aliás, é um país onde se tem a melhor qualidade de vida do mundo, e aqui não quero suscitar algo que diga, não, mas está sonhando. Lá o salário mínimo, o menor da Noruega, é 15 mil reais por mês. E só tem uma coisa que é mais cara lá, é o aluguel. Porque se liberassem, todo mundo ia morar ou na Noruega, ou na Suécia, ou na Bélgica, ou na Holanda, onde todos os salários mínimos são, no mínimo, 10 mil reais por mês. O nosso é 1.600 e ainda estão querendo terminar com a escala 6x1. Enfim, aí esse rapaz começou a me contar, puxou sempre ali com o telefone, com a internet, né? E disse, garruchos, pois as conversoras de garruchos, né, elas pertencem a uma empresa da Suécia. Eles têm muita relação lá com a Suécia. A ABB construiu as conversoras. O dinheiro financiado pelo Fundo Soberano da Noruega. É uma das grandes empresas. A ABB financia, aluga as conversoras. Hoje é a Enel, a mesma que fornece energia lá para São Paulo e que fornecia para Buenos Aires e que o Milei cortou. Então, empreendimento sueco aqui em Garruchos. Eles arrendam as conversoras e esse dinheiro vai para o fundo. É por isso que eles ganham bem lá. Porque eles conseguem dividir, porque lá na Noruega não tem corrupção. Aqui as nossas empresas estatais estão fracas porque privatizaram e porque a corrupção tomou conta. E vocês todos sabem, eu não preciso provocar nenhuma polêmica, o nosso sistema financeiro está desmoralizado pela corrupção. Agora foi o Master e todo mundo fica, não, mas o Master não, eu não, o outro não. Assim é como tirar o dinheiro dos aposentados, mas afinal, quem é que tirou? Todo mundo fica assim, não, mas... E aí nós ficamos nessa dúvida. É por isso, mas só para um minutinho mais, presidente, ele me mostrou, hoje uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul é a Yara, porque vende adubos, fertilizantes, corretivos, importa muito adubo. A Yara totalmente pertence ao Fundo Soberano da Noruega. E aqueles cataventos que tem lá em Osório e em outros lugares do estado, 85% de todos os cataventos do Rio Grande do Sul pertencem ao Fundo Soberano da Noruega. O doutor Getúlio tinha razão. Dava para fazer. Dava para fazer um país justo, um país que pudesse olhar a questão da educação. Porque não tem nada. O doutor Brizola tinha e vai continuar tendo razão a vida inteira. Não tem jeito. As nossas escolas, os nossos sistemas educacional não tem comparação o nível que chegou. Não é possível a gente ver todos os dias e não se dar conta. Se nós formos olhar a nossa agricultura. Por sinal, o doutor Getúlio, quando governador, criou o Banco do Rio Grande do Sul para socorrer os arrozeiros que estavam mal naquela época e os pecuaristas. Não tinha soja ainda. Mas o Banrisul nasceu pelas mãos do doutor Getúlio exatamente para socorrer os arrozeiros e os pecuaristas. Então, quando a gente começa a perceber o que o mundo está fazendo e o que nós deixamos de fazer, é algo fantástico. E eu vou dizer aqui, como ex-prefeito, eu tentei
e implantei nas 3 escolas municipais o turno integral. Mas se nós pegarmos as lavouras de Garruchos, podem pegar de São Borja. É a mesma coisa, que já foi capital do linho, que já foi capital do trigo, que já foi Já foi. Hoje, qual é a situação dos nossos agricultores e por que não resolve? Aonde que tranca? Qual é o problema? O problema é aquilo que o Dr. Getúlio escreveu, repito, a Carta Testamento. As forças que querem sugar o povo brasileiro. Mas as nossas escolas, eu às vezes olho, uma escola lá do interior, como é que ela está hoje, como é que ela estava há 30 anos atrás? Tem laboratório, tem salas de informática, tem ar-condicionado, tem um transporte seguro, tranquilo para as crianças, tem escola em toda parte para as crianças não precisar serem transportadas, porque hoje você gasta uma fortuna em transporte escolar, quem sabe transportar os professores. Eu estou aqui fazendo uma... Mas se comparar as lavouras daquela época, pega uma John Deere, pega um CBT daquele tempo, e hoje como é que estão? Hoje são máquinas extremamente modernas, galpões modernos, e pesquisa na pecuária, na agricultura, de inovação, de tecnologia, e compara com as nossas escolas. As nossas escolas de hoje são as mesmas de 40 anos atrás. Assim não tem jeito. Se não investirem maciçamente na educação, mas investir mesmo, tomara que apareça um fundo soberano e eles lá só financiam infraestrutura. Mas lá eles começaram financiando as escolas, depois os hospitais e depois as estradas. Eu creio que podia, já abusei do tempo, mas eu tinha que fazer essa referência ao Dr. Getúlio. E eu tinha que ter aqui alguma esperança. E eu recebi desta Câmara um título. Eu vi que quando cheguei aqui estavam votando títulos a várias pessoas. E eu faço parte, eu sou muito grato a São Borja por ter sido reconhecido como cidadão desse glorioso município. Mas também me orgulho, e digo isso com muita alegria, saudando o presidente aqui do nosso partido, Nário, e todos os que estão aqui presentes, digam com muito orgulho. Que bom é ser samborgense e, acima de tudo, ser getulista. Muito obrigado. Obrigada, seu Carlos Cardinal de Oliveira, pela importante contribuição e explanação realizada nesta noite. Dando continuidade às manifestações, convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Matheus Bronzoni, líder da bancada do PDT. Cumprimento a mesa diretora, colega vereadora, os colegas vereadores e o pessoal que nos acompanha aqui no plenário, o presidente Nário, a Neuza, o senhor Leomar, a Mirtes, a Johnny, meu colega José, nosso chefe Edson e o colega vereador Valério, que está ali também no plenário. Quero dizer, Carlinhos, que é uma honra para mim falar depois da tua pessoa e também dizer que é uma missão quase que inglória, depois de todo esse conhecimento histórico e também pessoal que tu trouxe aqui na tribuna, que eu acho que não tenho uma vírgula para tirar nem pôr de tudo que tu falaste aqui. E apesar de jovem, sabe que eu sou uma pessoa que te admiro muito. Não temos tanto contato físico, mas sempre te admirei por toda a tua trajetória política, pessoal. E tu, como ex-prefeito lá da terra da minha família, de Garruchos, tem toda a minha admiração. Mas de tudo que o senhor falaste aqui, eu acho que eu preciso referir, e quando a gente fala do trabalhismo, muitas vezes, né, sempre falamos que os trabalhistas anualmente se reúnem só para homenagear pessoas que já nos deixaram. Mas a presença física, ela vai, o legado fica. E ano a ano, pelo menos de 2 em 2 anos, o legado de Getúlio,
de Jango, de Brizola, volta à tona no cenário nacional. Porque as ideias são sempre atuais. Porque a diferença, e o senhor conseguiu expressar isso aqui com uma simplicidade e um conhecimento histórico e pessoal muito grande, a diferença do trabalhismo para qualquer outra ideologia, para qualquer outro partido político, e com todo respeito aos demais, não estou dizendo que há um partido melhor que o outro, mas a grande diferença é que nós temos um projeto de Estado, um projeto de país, nós não temos um plano de governo, porque os planos de governo eles se esvaziam de 4 em 4 anos. Um plano de Estado, um plano de país, ele fica para sempre, ele fica 72 anos após a tua morte, ele ainda permanece, e ele ainda permanece vivo, porque ele ainda é atual. Quando Getúlio cria a CLT, quando ele fala sobre, traz à tona o voto feminino, quando ele cria o salário mínimo, que o senhor bem falou aqui, quando ele cria estatais fortes para que sejam as nossas multinacionais mais pujantes, ele tem um projeto de Estado, de país, não um plano de governo, porque isso se colhe os frutos anos na frente. E que pena que o Jango, que pena que Brizola, que foram os herdeiros políticos diretos do trabalhismo, do Getúlio, não puderam dar continuidade àquilo que o trabalhismo tinha de projeto para o Brasil. Hoje, até os capitalismos mais selvagens, se é que a gente pode usar essa palavra, usam justamente as ideias de Getúlio. Aquele que tentaram colocar que era um comunista que ia vender e que aplicaram uma ditadura, assim como foi com o Jango, que perseguiram e que mataram, mesmo que indiretamente, porque se tu pegar todos os capitalismos do mundo tem estatais fortes e quem coordena isso é o próprio Estado. As multinacionais potentes são estatais ou, se não, são subsidiadas direto para os Estados. Isso em todos eles. Mesmo que aqui, no Brasil, tentam desfazer dessa ideia e criar uma imagem de que não é assim, que lá fora é diferente, que quanto menos o Estado estiver presente, mais fácil é para o desenvolvimento. Mas todos os capitalismos que avançaram tiveram um apoio muito forte do Estado, naquilo em que o Estado deve intervir. Naquilo que o Estado não deve intervir, compete assim às empresas. Então, a ideia que Getúlio cria, o trabalhismo que Getúlio cria, que passa para Jango, que passa para Brizola, que hoje está vivo em nós, no senhor, na Neuzinha, no Valério, no Júnior, em todos os partidários e toda a nossa nação, porque todo mundo concorda com as nossas falas. Todo mundo sabe que o caminho, quem sabe, para o nosso desenvolvimento econômico são estatais pujantes e livres, quem sabe, dessa corrupção que se impregnou, que muitas vezes é utilizada justamente para desfazer das nossas estatais e vender para o capital estrangeiro como se fosse algo ruim, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com a nossa Corsã, que chega a ser ilógico uma estatal que não dá lucro ser vendida por bilhões, num capitalismo em que a gente vive que é selvagem, perdão a palavra. Tu investir bilhões em algo que não dá lucro. Não, ele dá lucro. Ele dá lucro, mas como bem o senhor falou, há interesses, como diria Brizola, que precisam surrupiar aquilo que nós temos de melhor. Mas eu só tenho, em nome do PDT, em nome da nossa bancada, lhe agradecer por essas falas. Acho que hoje, depois da sessão que tivemos, lhe ouvir é muito gratificante, porque falávamos muito sobre o debate do desenvolvimento econômico, do crescimento da nossa cidade, da diversificação da nossa economia, e ouvir todo esse conhecimento que, além de pessoal, de político, né, ainda tem o acréscimo de alguém que foi gestor, de alguém que teve na Assembleia. Então, nos fortifica, nos dá esperança, como tu bem falaste, de debater e de acreditar no futuro do nosso país. De acreditar no futuro de um Brasil pujante, porque é possível. Claro que é possível. Recursos nós temos, riquezas naturais nós temos, estatais fortes nós temos, nós só precisamos reencontrar nosso caminho, e eu concordo plenamente com o senhor. O caminho do nosso futuro é reencontrar o trabalhismo de Getúlio, é reencontrar uma educação de qualidade, de tempo integral, e que a nossa educação não pare. Aqui está o professor Edson, lá da Unipampa, onde eu tenho orgulho de fazer minha pós-graduação,
pare de ser tratada como um gasto. Pare de ser tratada como um problema e pare de ser tratada como uma inimiga do país. Porque a gente vê, às vezes, em discursos políticos, e aqui não estou falando A, o B ou C, mas a gente vê discursos, às vezes, de até presidenciáveis, tratando a educação como uma inimiga da nação. Bom, se a educação é inimiga, nós não temos para onde ir. E quero dizer também que é uma honra para mim poder falar um pouquinho do que deixou Getúlio Vargas para nós, porque até aqueles que tentam daqui a pouco desfazer do todo o legado de Getúlio, e colocando alcunha, o título de ditador, pela ditadura civil que ocorreu daqui a pouco num determinado mandato, quero dizer que se foi um ditador, foi um ditador de ideias nobres, porque qual ditador no mundo que é considerado o pai dos pobres? Então, muito obrigado a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra o secretário municipal, senhor Enedir Ramires. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes nessa sessão solene. Em nome do prefeito José Luiz aqui, quero poder trazer breves palavras, porque hoje a gente está meio com uma tosse na garganta se recuperando, então a gente está medindo as palavras para não começar a tossir e aquela crise de tosse que não para. Mas, né, enquanto secretário de Cultura, não poderia me abster de poder estar aqui hoje, podendo, né, fazendo alusão à memória do ex-presidente Getúlio Vargas, um samborgense que deixou sua marca para um Brasil que desde o passado vem progredindo e avançando para um futuro. E aqui a gente procura guardar a memória de Getúlio, né, 72 anos da sua partida, e a gente, né, tem dentro de São Borja a Casa Memorial, né, que guarda parte dessa história, que guarda parte desse legado e dessa construção política de um samborgense. E a gente tem trabalhado enquanto administração para manter. A gente fez agora recentemente o processo de licitação de restauração da Casa Memorial, da Casa de João Goulart, do Museu João Goulart, e a gente vem trazendo informações até para a comunidade, né, que o trabalho está sendo avançado com a recolocação das platibandas, todo o restauro, já foi feita toda a pesquisa de encontrar todas as recuperações necessárias da casa para que ela possa, né, ter a sua restauração completa. Hoje está dentro do IFAI, aguardando liberação para que esse projeto possa avançar. Também, junto com o IFAM, conseguimos garantir um recurso de 1.200.000 para nós desenvolvermos todo um processo de externalizar o que a gente tem dentro do museu, poder fazer a extroversão dos acervos presidenciais do ex-presidente Getúlio Vargas, né? Então, a gente conseguir trazer esse legado mais para perto da comunidade, assim como trazer novos instrumentos, né, para que quem venha conhecer a história de Getúlio possa se fazer, né, com mais subsídio, possa se fazer com mais conhecimento. Então, é o nosso esforço para tentar guardar a memória de um samborgense que construiu a história, não só de São Borja, mas deixou São Borja gravado na história do Brasil também. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Agradecemos a todos que contribuíram para a realização dessa solenidade e a todos que, com a sua presença, prestigiaram esse momento de homenagem e reconhecimento. Ao final, convidamos as autoridades e os demais participantes para a realização de uma foto coletiva. Passamos, neste momento, a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de São Borja, o vereador Lindolfo Hart, para o encerramento dessa solenidade. Quero mais uma vez agradecer nosso orador que deu um espetáculo hoje na tribuna, senhor Carlos Cardinal. Foi uma honra lhe ouvir e, como eu disse aqui nos bastidores, poderíamos ficar mais 10, 15 minutos, que com certeza foi uma aula aqui para todos nós. Mais uma vez, obrigado. Cumprimentar aqui a bancada do PDT, em nome do vereador Matheus Bronzoni, que teve a incumbência também de falar em nome da bancada, ao partido PDT e seus representantes que estão aqui presentes, ao secretário de Cultura, Desenvolvimento Econômico,
Enedir Ramires, representando o prefeito José Luiz, a vereadora Luciane Bedinotto, aos vereadores Júnior e também o vereador Valério. E agora, para encerrarmos, eu convido a todos para ouvirmos o hino do município de São Borja e, após a execução do hino, declaro encerrada esta solenidade. São Borja vem de longe, de 1682, do Guarani, do jesuíta, do espanhol e do domínio português depois. Das canções do pastoreio, mescladas à voz dos clarins, guerreira e chucra nasceste, glória da pátria flor plantada em seus confins. Noiva do rio Uruguai, rumo ao futuro vais, toda vestida pela flor azul do linho, toda enfeitada pelo ouro dos cigais. Minha São Borja, terra vermelha como um coração, berço de dois presidentes, farol e guia nos destinos da nação. Mais uma vez, reforço o convite para que todos passem ao plenário para fazermos um registro coletivo.
Contava umas histórias todas.